livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti, Ele quer levar. Alma dolorida, ouve o seu falar. Sendas espinhosas, Ele já andou. Morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com tua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará. Sempre confiante, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador. Crendo em Deus, prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com tuas fortes mãos. Podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Amém, Jesus. Só, você não pode. O Thor não pode dar aquela rateada, não, né? Que a gente tá só no apoio, né, Ariane? Ariane, como esse culto está sendo gravado, então vamos ter a celeridade, mas muito importante, você pode orar para a gente, Ariane, colocando o nosso cultinho aos pés do Senhor? Senhor Deus Pai, mais uma vez estamos aqui para aprender mais de Ti, mais uma semana. Que o Senhor possa colocar no boca da fé aquilo que nossos corações possam ouvir. Muito obrigada por isso tudo, mais uma vez. Amém. Amém. Em nome de Jesus Cristo, amém. Sexta-feira, 21 de março de 2025. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aqui, culto, eu, André, Jefferson, Thor, Ariane, a Rosinha ali também ouvindo, mas essa mensagem vai ficar por muitos e muitos anos. Então, não sei quem está ouvindo agora, eu não sei a tua situação, se você caiu aqui nessa mensagem e você está com a vida totalmente desestruturada, você talvez esteja precisando de uma cura, você talvez esteja pensando, talvez até coisas que eu não posso nem falar aqui para não sugestionar, mas tem muita gente com problema. E só que não dá para falar tudo. Eu tenho que trazer uma mensagem aqui em 10, 15 minutos, mas antes de mais nada, você que está me ouvindo, se você tiver 30 segundos para me ouvir, saiba que existe um Deus criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça. E não perecer significa ser curado, ter uma vida próspera, que não significa ser rico, mas uma vida próspera, problemas solucionados. Mas tem a segunda parte, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente está falando aqui de vida eterna. E falando de vida eterna, irmãos, vamos lá. Eu queria trazer aqui, o título da mensagem seria Gratidão pelo perdão, e numa segunda parte, lá no finalzinho, se der tempo, eu vou querer falar sobre cuidado com o entendimento, no sentido de um entendimento errado das coisas. Mas vamos lá. Bom, gratidão pelo perdão. Eu quero começar a minha mensagem de hoje falando o seguinte: existe uma palavra, Ariane, em economia chamada valor. Valor. Eu estava explicando para minha filha que ela querendo ser amiga das pessoas e toda hora que as criancinhas, né? E as criancinhas não estavam dando atenção para ela. Eu falei, Antonella, fica calma, não fica muito toda hora querendo, porque o valor é o seguinte: o valor ele é aquilo que é importante e aquilo que é escasso. O diamante ele é caro porque você não acha. E nós estamos falando aqui de uma coisa muito valiosa, que eu quero chamar a atenção, que é o perdão dos nossos pecados. Vamos lá.
Existe uma passagem muito famosa em que Jesus alerta para que nós não joguemos pérolas aos porcos. Jesus, ele tinha muitos ensinamentos nas suas parábolas. É muito legal saber que Deus encarnado, ele usou de parábolas para nos ensinar. E ele quis dizer o seguinte: o que eu estou falando, o que eu represento, o que eu sou, é joia. E esse porcos aí é o seguinte, ele meio que antecipou. Poucas pessoas iam dar valor. Então, essa minha mensagem aqui, e a mensagem das pessoas que falam de Deus, é muito valioso. E que a maioria não vai dar valor. Ok. Eu quero abrir só um parênteses aqui, que é o seguinte. Hoje em dia, Ariane, Thor, Rosinha, tá todo mundo falando de Deus. Todo mundo tem uma mensagem, todo mundo tem um ponto de vista, todo mundo tem uma interpretação, todo mundo faz hermenêutica, exegese. Alguém pode falar assim, André, mas tu também não está falando? Eu não posso me calar por isso. Eu não vou deixar de fazer meu cultinho aqui e registrar essa mensagem. Então, embora seja paradoxal, embora eu esteja chamando a atenção que hoje em dia todo mundo fala de Deus, está saturado, eu não vou deixar de compartilhar o que eu quero dizer aqui, é lógico, praticar o que eu estou falando, né? Mas eu quero só chamar a atenção para a gente não deixar de buscar Deus, mas tomar cuidado com o que a gente está ouvindo. Amém. Hoje em dia, como eu estou falando, tem pastor velho, tem pastor novo, tem pastor de todo tipo. Então, se você quiser encontrar uma determinada mensagem, você vai encontrar um pastor para falar aquilo que você quer ouvir. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é gratidão pelo perdão. Se eu estou falando de perdão, eu estou falando de perdão de algo, de um pecado. A Bíblia fala que nós, sem o que Jesus fez por nós somos pecadores, todos pecaram. Eu não vou me alongar aqui, não quero fazer um estudo, que existem várias correntes que explicam. Uns vão falar que foi a culpa de Adão, Adão pecou, então todos nós, o ser humano, nasce pecador, né, e precisa do sacrifício. Outros vão falar até que o negócio é um pouco mais complexo, mas o fato é, a mensagem da necessidade do perdão, em mim, encontra morada. A Ariane pode pensar assim, André, mas encontra em todo mundo. Não. Tem gente, Ariane, que acha que não precisa pedir perdão. Vai ter gente que tem até raiva de Deus, fala assim, nossa, Deus fez um mundo tão difícil, tão injusto, e que essa história de perdão o quê? Então já fica difícil você trazer a mensagem. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o público dessa mensagem é para você que entende a necessidade do perdão para que possamos valorizar o que Jesus fez por nós. Então vamos dar continuidade. Já atendei aí, Tó. Ó, vamos dar continuidade. Nós vamos ler Lucas, capítulo 7. Essa eu vou querer. Vamos fazer bem devagarzinho. Você que está em casa. Vamos lá. Lucas, capítulo 7. Vamos abrir aí Lucas 7, a partir do 36. E vamos ler responsivamente. Caramba, quanto tempo eu não uso essa palavra? Lucas 7. Acho que a Vitória nem sabe o que é isso, né, Vitória? Você sabe o que é responsivamente? Digita aí no Google. Vamos lá, Thor, pode começar. 7 primeiro? 7:36 até o 50. 36. E rogo-lhe um dos fariseus, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. O responsivo é cada um. Desculpa. Não, você não lembrava dessa, não? Não lembrava, Eu mas acho. eu acabei esquecendo. Ariane, você já está preparada, Ariane? Eu posso. Pode. Falar? Sim. 38? E estando por detrás de seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento.
Gente, vamos lá. É para a gente beber isso que a gente está lendo, tá? Vamos ler como se a gente estivesse lendo aqui diante de Deus. 39. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, o que ele viu? Uma mulher derramando unguento aos pés de Jesus. Continuando. Falava consigo, dizendo: se este fora ou fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Tó, 40. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo criador tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, outro 50. Credor, certo? Credor, uma pessoa a Não, quem mas estava é porque o botar devendo. devedores mesmo. Não, aí em cima você falou criador, mas é credor. Ah, tá. 42. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ou seja, um devia muito, outro devia pouco, os dois foram perdoados. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. E voltando para sua mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou os seus cabelos. Ariane, com todo amor, e eu não estou aqui querendo ser chato, não, mas olha a importância da gente ler com atenção. Você, você leu assim, voltando-se para a sua mulher. Isso já muda totalmente. Ela não era a mulher dele. Voltando-se para a mulher. Só estou querendo chamar a atenção, porque às vezes eu gosto de fazer uma piada. Tinha um cara que traía a mulher, e aí, por que você trai a mulher? Ah, não, porque está aqui, pega ela e adultera. O texto era adúltera, não adultera. Isso faz toda a diferença. 45. Não me deste o ósculo, que é beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Irmãos, poderemos parar o culto aqui. A mensagem é gratidão pelo perdão. Eu deixo uma pergunta. Será que a gente acorda de manhã e fala assim: Pai, obrigado pelo perdão que tu me deste? A gente pode aqui rapidamente fazer umas reflexões. André, que história é essa de perdão, André? Não dá para alongar, mas é uma premissa aqui da nossa natureza pecaminosa. Eu acredito que se a pessoa tiver um mínimo de consciência, ela concorda com a seguinte frase, né? O ser humano, se tirar Deus, não sobra nada. E eu aqui não estou falando que quem está buscando a Deus é santo. Não, todos somos pecadores. Mas aí eu quero traçar uma linha divisória que Samar traçou. Tem o pecador, mas tem o que gosta de pecar. Esse que é o perigo, Ariane. Esse que é o perigo, Thor, Rosinha e quem está me ouvindo. Se você caiu nesse vídeo aqui, se você caiu aqui, caraca, clicou no YouTube, já levou pro 10º minuto, não sei, e você está vivendo uma vida em que você gosta de pecar, tome cuidado. Agora, nós aqui, né? E o título hoje é a gratidão pelo pecado. Hoje eu quis trazer uma mensagem de valorização. Qual é a joia que Jesus falou? Não jogue pérolas aos porcos. É exatamente isso, Ariane. Imagina, a gente é um pouco, a gente é inteligente, né? Tem uns que não são muito não, mas em média o ser humano é mais inteligente que os animais. A inteligência, a complexidade das coisas espirituais são muito além. O ser humano, por mais inteligente que seja, ele não consegue entender a criação, quanto mais o Criador. Então, é difícil você conseguir explicar para uma pessoa que ela precisa de perdão, se arrepender dos seus maus caminhos
aceitar a palavra de... É o Espírito, só o Espírito Santo para fazer isso. Para essas pessoas que já têm essa noção, talvez um desviado, uma pessoa que já conhece o Evangelho há muito tempo, tá saturada, todo mundo falando uma coisa, um falando de prosperidade, outro falando de cajadado, o cara é mó fariseu e querendo ditar regra, o outro que percebe que o cara é fariseu, percebe da prosperidade, mas ele também tem um evangelho incompleto. Vou citar aqui. Eu não gosto de fazer isso, não, mas vamos lá, vamos dar nomes aos bois. Tem um pastor chamado Caio Fábio, que ele já foi uma bênção. E quem sabe ele ainda até é para muitas pessoas. E ele tem muito conhecimento, muito conhecimento. Ele já foi o maior pregador do Brasil nos anos 80. Só que você ouve ele falar, e ele fala muito bem, ainda mais para garotada, ele fala uma linguagem que o jovem pega. Só que ele fala de palavras do tipo que Jesus é a chave hermenêutica e que o evangelho é quântico, e ele vai. Só que aí ele chega no final, ele comete um pequeno, digamos assim, não é completo. Que, por exemplo, ele fala, ó, ele bate com razão nos falsos mestres, nas pessoas que pegam o evangelho para ter poder, porque realmente vou falar de igreja não, o sistema, onde você coloca ser humano, chega a um patamar que vai contaminar. Aí alguém de fora, por exemplo, eu nunca vou chegar eu posso até alertar, ó, aquele camarada ali, ele está pregando, a igreja dele tem 10 mil membros, mas o cara é um 7-1. Isso acontece. Só que aí, o pastor Caio Fábio, que eu tenho respeito, não estou falando mal não, tá? Quando você fala assim de temas específicos do que é pecado, ao invés dele responder isso é pecado, ele fala, não, mas o adultério também é pecado, a ira é pecado, o ódio é pecado, ou seja, ele coloca todo mundo numa situação que, já que todos nós somos pecadores, o que vale é a graça, ele não dá aquela mensagem de exortação. E ele cita a parábola das bodas, que é muito legal. O pai do noivo chamou para um casamento as pessoas importantes, fazendo a alusão ao povo de Israel. O pessoal negou, não vou. Isso aconteceu. Aí ele convidou todo mundo. E aí o pessoal foi. Só que o final dessa parábola, eu vou ler aqui, Tó, mas está em Mateus 22:10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E aí o Caio Fábio acerta muito bem nisso. Ó, esses caras que estão aí, igreja, tudo no 7-1. Beleza, Caio Fábio, isso aí. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei entrando, aqui, daqui para lá, não é pregado. E o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E aí eu vou encerrar aqui a leitura. Então, a gratidão pelo perdão, ela tem um componente de verdade, tem um monte de 171 aí pregando, a gente tem que evidenciar com a nossa vida, mas tomemos cuidado com aquela mensagem que, tipo assim, Jesus é tão bom, tão maravilhoso, Deus é tão complexo que a gente não precisa se preocupar com a santidade. Eu sempre vou tentar atuar nessa área da santidade. Porque eu sou santão? Não. Eu sou o que mais precisa. Então eu termino aqui com uma frase, essa primeira etapa. Gratidão pelo perdão é não ter prazer em pecar. Imagina um assassino que matou 1000 pessoas e ele é perdoado, Tom. Perdoado. Ó, você é perdoado. Inclusive, ele tinha que pagar, que aqui eu vou abrir um parênteses. Quando a gente fala de pecado, Ariane, tem um pecado em si, mas tem um resgate. Vamos supor que você cometeu um erro muito grande, sem querer. Você vai pedir perdão. Se for querendo, no Velho Testamento, você tinha que pagar. Fecha parênteses. Aí esse cara recebe o perdão e sai e continua matando. Você acha que ele recebeu o perdão? Ele não vai ter recebido o perdão. Porque, pela atitude dele, o perdão que ele recebeu perdeu a validade. Então, o perdão de Jesus só tem validade se nós o aceitarmos como pedra preciosa. Ok. Eu vou ler aqui. Quais são? Vem para 20? 20? Eu vou ler aqui rapidamente essa questão da joia. André, que história é essa que o perdão de Jesus é joia?
Então, você que está me ouvindo aí, que talvez esteja até preparando um culto jovem, Isaías 53 diz assim, 5, 6, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos curados. Perdão. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação. Perdão. 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Isso aqui, perdão. Agora eu vou falar de resgate. Jesus, a morte dele na cruz, não foi só pelo perdão, não. Ele pagou o preço. Filemão está na Bíblia. Filemão é um livro de uma paginazinha que conta o relato de um escravo, que era escravo de um senhor. Esse senhor tinha se convertido por causa de Paulo. Esse escravo chega para Paulo, Paulo fala, não, volta para o seu senhor, e ele escreve a carta para Filemão, fala, oh, Filemão, o Onésimo está indo aí, dê a carta de perdão para ele, eu pago, eu vou pagar, mas lembre-se que você me deve a sua vida. Ou seja, lá a galera, como estava escrevendo a Bíblia, falou assim, pô, essa carta aqui, escrevendo não, compondo a Bíblia, Filemão tem que estar na Bíblia, porque isso aqui foi exatamente o que Jesus fez. Agora eu vou ler a parte que ele pagou, ó. E não vou ler não, porque a impressão não saiu. Agora vamos lá. Então, irmãos, encerrando a primeira parte, gratidão pelo perdão. Eu acredito que a gente, tendo a leveza do Evangelho, o Evangelho é leve, a vida já é muito pesada. Quando a gente fala de santidade, a galera fica assim, putz, santidade? Não, santidade é coisa de padre. Não, não é isso, gente. Se você está fraco, saiba que santidade é força. Se você tá abatido, santidade te levanta. Santidade, na verdade, é uma oportunidade de Deus nos fortalecer. Mas agora vamos para a segunda parte, bem rapidamente. Amém? Amém. Preste bem atenção, agora a gente vai virar a página, hein? Culto sobre a gratidão pelo perdão foi feita. Agora eu vou fazer um aqui. Quanto tô? 23? Vamos lá. Eu tenho um grande amigo, um amado amigo, que está lá na França, e ele me mandou um vídeo de uma ex-igreja, que não é mais igreja, com pêndulo de Foucault. Caraca, André, tu vai falar de pêndulo de Foucault agora, tem certeza? O que é um pêndulo, Aniane? Pêndulo é isso aqui, ó. Depois digita na internet, pêndulo de Foucault. Como é que se escreve Foucault, André? F-O-U-C-A-U-L-T. O que acontece? Por que eu estou querendo falar do pêndulo de Foucault? No iluminismo, o ser humano foi ficando inteligente, né? Teve a imprensa, a prensa, começou a ciência teve um boom na época de 1500. E tinha aquela questão se a Terra era parada, se girava em torno do Sol, se o Sol que gira em torno da Terra. Quando eles fizeram algumas experiências, a galera baniu praticamente hoje na Europa. Se você for falar de Jesus, eles vão achar que a gente é de outro mundo. E o que eles fizeram? Eles foram nas igrejas e colocaram o pêndulo de Foucault no centro das igrejas. Então, lá na França, no Vaticano, aquelas igrejas maravilhosas, os caras fizeram questão de botar o pêndulo de Foucault Enorme. e falaram, agora aqui não é mais igreja não, isso aqui agora é um museu, mausoléu. Isso, Thor. Graças a Deus. Vamos dar graças a Deus pela nossa nação. O Brasil pode ter todos os problemas, mas é um país de povo abençoado. Você chega, fala de Jesus, o outro cara entende, porque a galera que ficou riquinha fez isso. Então, eu quero chamar a questão do pêndulo de Foucault, e o título era Cuidado com o Entendimento, que da mesma maneira tem um monte de gente falando de Jesus, mas cabe a cada um buscar, cavar para achar essa pedra preciosa que Jesus falou para não jogar para os porcos. Tome cuidado também com a ciência, porque há 200 anos atrás, a ciência não era tão desenvolvida. Eles, só porque fizeram umas pequenas descobertas, baniram a igreja, mataram os padres e falou, acabou. E aí vem aquele jargão, vivemos a era da ciência. Triunfo da razão e da ciência. Só que eu não vou me alongar aqui, né? Eu não questiono a ciência, muito pelo contrário. A minha filha, eu estudo com as minhas filhas, etc. Mas a ciência tem um limite. Ela nunca vai explicar o inexplicável, que é de onde nós viemos,
para onde nós vamos. A ciência nunca vai explicar a consciência que só o ser humano tem. A ciência não vai explicar uma possessão demoníaca. Possessão demoníaca. E os caras lá falam que isso é... Parabéns, exatamente. O cientista. Então, deixa eles acreditando. Então, cada macaco no seu galho. Então, eu brinquei com meu amigo. Chega lá agora com peito de pombo. Porque há 200 anos atrás, imagina, o pessoal teve que se esconder, recolher. Não vou falar mais de Jesus, não. Olha, o pêndulo de Foucault. Só que a ciência evoluiu. E a ciência descobriu e falou assim, caraca, daqui a gente não passa. E ela tem tanto ou mais dogmas, magia, coisas inexplicáveis, mas isso eles não falam. Os cientistas não falam. O cientista fera, ele fala, pô, é óbvio que Deus existe. Mas aí, para a garotada, eles querem ensinar Big Bang, etc, etc, etc. Então, a mensagem é, você jovem cristão, e tem muita gente nas universidades fazendo célula, culto, parabéns para você, jovem, vamos embora, estudando a ciência, mas sabendo que o nosso Deus é o maior de todos os cientistas. Espero ter conseguido trazer uma palavra, é uma mensagem de ânimo. Termino aqui, a minha pegada Thor, a minha pegada Ariane é mais ensinamento. Ensinamento. Jesus também ensinava, mas tinha um momento que ele ia para curar. E as pessoas iam, ele curava, ele chegava cansado, ficava curando gente o dia inteiro. Tinha momentos que ele libertava. Teve um cara que expulsou 2.000 demônios. Então, cada macaco no seu galho. Aqui, o nosso culto hoje aqui não é de libertação, não é de cura, não é da prosperidade. Talvez você esteja precisando de um emprego melhor. Corra atrás, peça a Deus, Deus vai abençoar. A nossa pegada aqui é de como se eu estivesse plantando para daqui a 10, 5, 10, 15 anos, a pessoa ter uma fé solidificada. Que Deus nos abençoe. Beijo, Vitória. Beijo, Pietra. Beijo, Antonella. Você que chegou até aqui. E hoje eu vou permitir uma oração de encerramento. Pai, terminamos esse culto te agradecendo por estarmos vivos. Como eu disse, tem muitas pessoas que estão precisando de uma solução imediata, uma cura, um problema familiar insolúvel, pessoas talvez envolvidas com drogas, pensando em suicídio, pessoas que estão à beira da desistência. Que o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas, trazendo cura, libertação e salvação. Continue usando cada um de nós, que essa palavra seja bem usada. Obrigado pelo sustento, obrigado por esta empresa que é tua. Guarda-nos do homem violento e que possamos usar, Pai, o salário, o sustento que o Senhor nos dá da melhor maneira possível. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.